Gravando aí, Thiago, tudo bem? Claquete. Claquete, Thiago. Beleza, cara? E aí, hein? Como é Take, que nós vamos? take one. Take one. Então vamos lá, meu amigo. Prazer falar com você, Thiago. Vamos lá. E o caos? Vamos falar do caos. Hoje é o dia do caos. Trabalhar, o Dia relaxar do no caos. caos, né? Vamos falar primeiro o que é caos, né, cara? O que a gente entende como caos? Relaxar no caos. Nesse momento distópico que a gente está vivendo, né? E como é que a gente lida com isso? Cara, então já que você tá falando de caos, eu vou contar um caos. Conte, conte. Qual que é o caos que você vai contar aí? Eu vou contar um caos. Uma vez tava lá o discípulo João e ele chegou pro mestre e perguntou: Mestre, eu vejo o senhor falando aí de Sansara, de roda da fortuna, de vida, de morte, de reencarnação. E o senhor fala muito do Sansara. O que que é o Sansara? O que que é esse ciclo de evolução que o senhor está sempre falando? Daí ele olha, o mestre olha para o discípulo João e fala: João, eu tô com sede. Você vai me pegar um copinho d'água ali no rio, por favor? Conhece esse caos? Não, esse não sei. Vamos ver se você desenvolver, eu vou chegar lá. E aí? Aí então o João vai lá pegar a água pro seu mestre que está com sede. E quando ele chega lá, ele encontra uma bela mulher, uma bela moça. Hum, E naquele momento vem hum. uma enchente enorme e ele consegue salvar essa moça. E a moça fica muito agradecida e fala: Venha conversar com meu pai, quem sabe ele gosta de você. E esse rapaz então esquece completamente da água que ele ia levar para o seu mestre e vai então encontrar o pai da moça, que gosta muito do rapaz e fala: Você foi muito corajoso, você salvou a minha filha, a única, e eu, como rei dessa tribo aqui, lhe concedo a mão da minha filha. E ele casa com essa moça. E eles têm muitos filhos. E um dia eles vão ao rio fazer lá a lavação de roupa, eles vão cortar umas madeiras e vem uma enchente muito enorme e leva os 4 filhos embora. Leva a moça embora. E a hora que vai levar ele se gruda num pedaço de pau ali e deixa a água passar e sobrevive. Quando a água baixa, ele olha o copo. Mesmo jeitinho que ele deixou, ele olhou e falou: Nossa, meu mestre está esperando a água. Aí ele volta então correndo, mestre, é ofegante, mestre, desculpa a demora, aqui tá a água que o senhor pediu. Aí o mestre dando um sorriso, olha e fala: E agora, meu filho? Você entendeu o que que é o samsara? Aí ele toma água. Então ele fala: Toda vez que a sua mente se agitou, você estava no samsara, você estava no caos, você estava na roda da fortuna, na roda das encarnações, na roda do, né, sempre um problema depois do outro. E no momento que você se lembrou da água, você saiu dele. Porque você se lembrou da sua responsabilidade, que era trazer água, né? Então aí você me pergunta o que é caos? Eu acho que o caos Legal. é quando a gente reage, cara. A gente entra numa cadeia de reação. E aí age com o nosso cérebro reptiliano. Muita gente acha que isso é coisa de conspiracionista, não, mas a gente tem um cérebro reptiliano. Você sabia Sim, dessa? sim, perfeito. Questão comprovada aí já, materialmente, né? Não é conspiração, não, é real. A gente tem esse cérebro instintivo, puramente instintivo. Na verdade, nós, seres humanos, né? A gente é ao mesmo tempo animal e humano. Quer dizer, o humano tem um animal dentro dele, instintivo, reptiliano, né? Se a gente não aprende ali, se a gente reage como um reptiliano, a gente vai ser violento, vai ser reativo e vai entrar num samsara infinito, né? Então, sim, não é conspiração não, Tiago. É real, my friend. Real, E você real. sabe essa palavra conspiração? Eu conheço alguns amigos que usam essa palavra muito comumente. E eu sempre falo pra eles assim: Pessoal, o lance não é conspirar, não, é co-inspirar. Vamos co-inspirar-nos. Na Porque no verdade, final das contas é isso. você gosta dessas coisas, né? O pessoal, você gosta de respiração, né?
respiração, você transformou em respiração. SOM de música. Então, é a mistura de música com respiração. Então, co-inspirar, não conspiração. Mas aqui, esse tema que a gente vai trabalhar hoje aqui no nosso bate-papo, no nosso videocast, que mais tarde a gente vai explicar exatamente o que a gente tem de proposta para os nossos seguidores, para o pessoal que nos acompanha aí. A gente tá ou não tá num caos, né? A sociedade está vivendo ou não um caos mais explícito. Não que não havia caos, mas agora tem um caos mais explícito. Na minha visão, caos, eu gosto daquela interpretação grega mesmo, né? Cosmos e caos, não é verdade? O caos como algo desordenado, completamente aleatório, imprevisível e, assim, de quase um pânico, né? E o cosmos é uma ordem. Agora a questão é, como que a gente lida, né? Vamos discutir isso. Como que você está lidando, como que eu estou lidando, como que os nossos familiares estão lidando com este caos, com este momento de o que que vai acontecer, esse momento que muita gente está muito com medo, as pessoas estão, cara, em pânico. O que que você está fazendo, Tiago, para lidar com o caos? Daqui a pouco eu vou contar o que que eu estou fazendo. Cara, é, eu vou falar assim o que eu tô fazendo no caos, mas sabe o que me ocorreu aqui? Uma palavra muito interessante que foi criada pelo Dee Hock. Ele cunhou o termo caórdico, e é uma meio que tem relação com caos, tem relação com ordem, tem a relação com é a intersecção entre caos e ordem. É o caórdico, o caórdico, desculpa. E, e, e de repente, o que a gente pode, depois a gente pode se aprofundar é se caos é algo factual ou é uma questão de percepção. Uhum, Mas uhum. isso acho que é para o segundo bloco. É, segundo bloco, é, eu também acho. Opa, deu um pau aqui. Deus, a gente começa a falar das coisas, chama as forças. Aí o caos começa a imperar. Não sei. É, Sei que eu fui removido, eu fui abduzido digitalmente, temporariamente da né? sala. Bom, mas aqui, então voltando aqui depois desse caos que surgiu, isso é até para dar um exemplo, né, cara? Porque, por exemplo, as pessoas, você é professor, enfim, é musicoterapeuta, um monte de coisa, eu sou professor, sou musicoterapeuta, blá, blá, filósofo, você também, um monte de coisa. A gente atende muitas pessoas, né? E assim, tem muita gente se sentindo num caos. Então eu estou trabalhando muito essa ideia de como que a gente relaxa diante de um caos? Então, eu vou falar aqui uns temas e quero saber o que que você acha, Tiago. Existe uma monja chamada Pema Manda Chodron, bola. uma monja que chama Pema Chodron. Ela fala uma coisa que eu aprendi com ela e passei a praticar, muito legal, que é assim, o cara tá no trânsito, não, ele tá no trabalho, ele quer ir embora para casa. Ele fica assim, tô doido pra ir embora para casa, tô olhando pro relógio. Aí na hora que ele entra no carro ou no ônibus para ir embora para casa, ele fala, nossa, tô doido para chegar lá. Então ele já está com pressa, ele está reclamando do trânsito, já reclamava do trabalho. Quando ele chega em casa, ele fala: Nossa, estou doido para tomar um banho, para jantar rápido, para eu poder relaxar aqui na sala e ver minha televisão, ou o que for. Aí ele senta para ver a televisão dele, por exemplo, o filme dele lá às 9 horas da noite, está relaxado. Aí ele está, gente, estou doido para entender esse final. Será que vai acontecer tal coisa, tal coisa? Ele está sempre querendo que o futuro aproxime, porque ele não está lidando bem com o que está acontecendo agora, com o presente. Porque supostamente o presente para ele não está legal, está caótico, o trânsito está cheio, o trabalho não está legal. Aí a Pema Chodron fala assim: quem vive assim nunca vive o presente, porque ele sempre quer que o presente acabe, porque ele acredita que o futuro vai ser mais cósmico, vai ter mais ordem.
e agora não, porque na visão dele está caótico. Mas na verdade ela fala assim: ao invés de você querer que o trânsito passe, sinta o trânsito, relaxe no trânsito. Quando você chegar em casa, relaxe no banho, ao invés de querer que o banho passe para você já ver o seu filme. Quando você chega no trabalho, você está doido para o trabalho acabar para você ir embora? Não, relaxe no trabalho, porque você vai vivenciar aquele momento. E quando você sair do trabalho, você vai vivenciar aquele momento, porque você já passa a vivenciar cada momento no qual você está. A pessoa que tem o hábito de querer que o momento acabe para ela vir viver o futuro, ela sempre adia, ela nunca está no presente, mesmo que a grande viagem para a Europa que ela estava aguardando, quando a viagem chega, ela está ansiosa para as coisas na viagem acontecer. Ela, amanhã, estou doido para amanhã chegar, porque a gente vai vir conhecer a Torre Eiffel. Aí ela conhece a Torre Eiffel. Aí ela já fica ansiosa para ir lá conhecer o Coliseu Romano. Então, eu acho esse raciocínio legal. Quero saber o que você acha dessa proposta dela, de você relaxar no momento presente, seja ele caótico ou não. Mas essa é a única forma de você realmente viver a vida, viver o momento presente. Então, isso é o que a gente chama de relaxar no caos, ao invés de querer que o caos acabe. Será que ele vai acabar? Será que depois da quarentena vai ficar tudo bem? Será que nós já vivemos algum momento que tudo está bem? Primeira guerra acabou, veio a segunda. A segunda guerra acabou, veio a Guerra Fria. Veio epidemia, veio guerra do Kuwait, veio guerra do Vietnã, guerra do... Não nessa ordem. Guerra do Afeganistão, Iraque, blá blá blá. E aí? E antes da Primeira Guerra? Ah, Revolução Industrial, Revolução Francesa, guerra não sei o quê. Ah lá. Será que acaba o caos, hein, Thiago, nesse sentido? Fale-me aí, como é que você acha de relaxar no caos? Cara, então, eu acho que muita gente vai se identificar com o que você falou, né? Porque de repente é isso mesmo que você descreveu, né? É o caso de muitas pessoas que estão vivendo o que a gente chama de rat race, né? Aquela corrida do rato, né? Hoje em dia a corrida do rato está online, estamos no rato virtual, o mouse, literalmente. Literal. Estamos correndo com o dedinho no rato, cara. Estamos com o dedo no rato. Interessante, né? Mouse race. É, Ah, então, assim, e estamos todo mundo com o dedinho no rato mesmo. E o rato mais rápido clica, né? A galera que trabalha com bolsa de valores é uma loucura. Tem um amigo que trabalha, eles ficam lá, clique, 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 clique mesmo, literalmente. Cara, eu acho que isso. Então, de novo, aí eu não consigo ir adiante sem primeiro questionar a, a natureza do fenômeno. Porque eu acho que é uma atitude muito boa essa científica, atitude científica. Aquela que vai com a mente. Acho que talvez seja o melhor uso da mente de escrutinizar uma situação e ir nela até esgotar, até chegar no momento que você não consegue mais subtrair nada porque chegou no substrato da coisa. Né? E quando aí já é uma outra história também. Mas em relação à nossa mente racional, eu acho que a gente pode avaliar várias coisas. E na linguagem, a gente tende a aceitar muitas, como é que seria, normas ou muitos clichês e a gente passa batido sem questionar. A gente assume isso como sendo generalidades e verdades, porque, de novo, a diferença entre uma realidade factual e uma perceptual é simplesmente o quê? Da o carro vindo na sua direção e você, por um milagre, pula da frente, sai da frente, o carro passa e ele não te acerta, o carro, a bicicleta ou o que for, e o coração vai na boca, você fica disparado. E o estresse de você imaginar um problema adiante. E acho que talvez tenha mais o caso de que você estava descrevendo, a pessoa imaginando uma situação que não aconteceu ainda e tarará,
E ela vai liberar, olha que interessante, Charles, ela vai liberar os mesmos hormônios Uhum. de uma situação factual, É, da bicicleta vindo na direção dele, ou uma trombadinha, pegar a carteira dele, alguma coisa assim, é, ou o cara imaginar, não, eu acho que aquele cara tá me traindo, puxa, mas aquele cara agiu de má fé comigo, não sei o quê. Então a gente vai liberar cortisóis, vai liberar adrenalina demasiado, a gente vai deixar as nossas suprarrenais completamente deficitárias, isso vai sugar energia vital, a pessoa vai ficar ácida, vai ficar estressada. E aí é só bola de neve. Eu acho que a gente vai perceber. O que daqui pra frente a gente perceber vai ser caótico. é, Porque se a pessoa não tá bem, tudo na frente não tá bem. Agora, há situações extremas, né? A gente tá falando de guerras mundiais. Imagina, eu e você. Imagina, a gente é novo, a gente não viu lá isso nem pela televisão, nem nada, nem pelo rádio. Mas pessoas que vivenciaram esses conflitos na pele, eu não consigo medir o que seja um trauma de ver uma bomba explodindo do seu lado. Eu não sei o que é isso. Eu não vivenciei isso aí. Tenho super respeito com quem vivenciou e ainda tá num corpo inteiro ainda. Não tá completamente maluco, ou sei lá o que. é, Mas ouvir falar das mazelas do mundo também gera estresse. Né? Quando a gente ouve das mortes que está acontecendo, ninguém da sua família morreu, mas você está ouvindo das mortes que você está ouvindo falar, isso tem um impacto em você. é, Aí, Charles, eu acho que cara, quando a gente começa a ver aonde a gente está colocando, onde a gente está depositando a nossa maior riqueza, a moeda que todos os seres humanos dessa terra somos milionários, bilionários, que é a moeda da nossa atenção. Aonde que a gente está colocando atenção? isso. Porque ali, aonde a gente está depositando o nosso dinheirinho da atenção, é aonde vai estar brincando com a nossa percepção. Então, se a minha atenção está toda no noticiário das 8, no noticiário das 2, no noticiário das 9, no É, noticiário da meia-noite, e eu estou plugado naquela onda, eu vou falar para você, cara, o mundo está no Armagedon, estamos no Apocalipse. é, Apocalipse, cara. E aqui eu te mostrei o tempo, porque para você ver que como que o tempo tá correndo. A gente tá em junho O tempo já. não para. A gente já tá em junho. A gente já tá é, meio do ano, meio do ano. Porque ano que mês que vem é o segundo semestre. Onde que a gente põe a nossa atenção? Onde que a gente vai pôr a nossa atenção, né? Você já ouviu falar, não sei se você conhece essa frase bacana, que é o que você foca expande, né? Então, se a gente está pondo a nossa atenção no caos, no medo, no estresse, o nosso corpo vai liberar todas essas substâncias. Cortisol, adrenalina em excesso. Então, eu acho que você tá, pelo que eu entendi que você falou aí, assim, relaxar no caos é legal e também, inclusive, é legal você colocar atenção em outras coisas. Sua mente focar em coisas não caóticas, porque se você ficar o tempo inteiro alimentando a sua mente com isso, você vai ter triplicado o caos que já é intrínseco àquele momento. Você está no trânsito, o trânsito está emperrado, exemplo, você já está ali um pouco estressado, mas se você deseja, abre o seu celular e fica vendo mais notícias ruins, vai aumentar ou não vai? Né? Então, eu acho que o relaxar do caos também tem a ver com colocar atenção na ordem, colocar atenção no cosmos. Quanto mais caos você olhar, mais caos você terá, não é por aí? Eu vou assim provocar você um pouquinho, porque assim o que você está falando é, é aceito como uma verdade, uma coisa a ser feita. É, Vou relaxar no caos. É que nem você fala assim pra pessoa, vou tirar foto sua. Vai, Charles, fica natural. Fica natural, Charles. Eu vou é. tirar uma foto sua. Aí o cara faz pose, né? Como é que você vai ficar? Aí o cara, ele vai fazer a pose natural. Tem coisas que o racional não tem controle.
não tem como a gente comunicar certas coisas com o nosso córtex frontal. A gente pode, assim, não tem como, basicamente. Mas eu quero conversar sobre isso porque eu acho que nesse sentido a gente é mais animal do que humano. Mas eu acho que é assunto para o segundo bloco. Que inclusive já está na hora de da gente encerrar o primeiro bloco, que a gente está tentando fazer aqui nesse projeto piloto, desse videocast, onde a gente pretende conversar sobre esses assuntos interessantes de uma maneira mais leve, filosófica, musical, né? Então a gente vai voltar para o segundo bloco para tentar entender mesmo o que é caos, o que é cosmos e o que a gente está fazendo, nós, eu e você, e os nossos é, ao entorno, o que a gente faz na prática, pelo menos em primeiro nível, para não enlouquecer diante de tudo que está acontecendo. Para começar, depois a gente vai subindo o nível. Podemos então, a gente volta para o segundo bloco, que na verdade vai ser no outro canal, né? Você está vendo o primeiro bloco em um canal e vai ver o segundo no outro. Dá o gongo aí pra gente. Excelente! Maravilha! Estamos de volta para o segundo bloco. Sofia é a mãe. O que é isso, hein, Thiago? Explica aí pro povo. Que história é essa de Sofia é a mãe? Sofia, a mãe. Sofia é a Se mãe. alguém te falasse, você falou, ô Sofia, Sofia é a mãe. É. O que você ia pensar, A né? minha mãe é a Sofia. É. Sofia é a mãe, cara. A primeira coisa que vem, cara, é uma certa atitude assim, dizendo, não basta filosofar. Tipo, já deu, galera. Já entendemos aí, até o que não dava pra entender, já criamos teoria a respeito. A coisa aqui na 3D, na matéria, se dá na ação. Exatamente, Então, a concordo. concepção é importantíssima. A gente É. compreender um processo, entender o que está acontecendo. A gente estava agora há pouco falando no primeiro quadro sobre a mente racional, né? Mas tem coisas que fogem, né? Fogem uma coisa interessante sobre o nosso cérebro, o córtex frontal foi a última parte da ser desenvolvida do cérebro. Então é uma coisa nova, vamos dizer assim. É o que nos diferencia dos seres, dos outros animais. A gente tem essa Hum, capacidade de racionalizar, né? é, Racionalizar os instintos a ponto até de criar novos instintos, de criar novos condicionamentos e distorcer os instintos naturais. Olha o poder que esse córtex frontal tem. A gente consegue dar uma. E aí também, lógico, tem o límbico, né? Que é o nosso cérebro emocional, o cérebro mamífero, o cérebro que na verdade, ele, ele traz muitos blueprints, né? Ele traz muitas impressões que a gente trouxe lá do período pré-uterino, uterino, e a gente traz esses traumas, né? Se a nossa mãe teve alguma situação traumática, isso a gente recebe, são impulsos eletromagnéticos, né? Que o feto está recebendo. Então, de novo, tem coisas que não basta a mente. A mente ela tem um papel importantíssimo, mas o trabalhar com as emoções, né, o trabalhar com o orgânico, com o corpo, porque muito trauma, desses traumas está absorvido nos nossos músculos, está é. retido na memória muscular, né? Por isso que é importante ter o conhecimento e a atitude, né? Você falou de atitude. Qual é a atitude que a gente pode ter para não enlouquecer no meio deste momento? Este momento que a gente está a viver é um momento que só se fala sobre um assunto. O YouTube está lá falando sobre esse assunto, te obrigando a ver esse assunto. O YouTube coloca
Mais informações desse assunto aqui. Fique em casa comigo. Aí alguém abre um jornal, notícias disso, 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 disso. Mas peraí, não tem outro assunto para falar? Aí a pessoa, tem gente que já está enlouquecendo, deprimindo. Então, qual é a atitude para lidar com isso? Porque isso não vai passar. Na verdade, ao meu ver, sempre existem problemas na vida. Sempre temos problemas na vida. Então, como que de atitude? Então, vamos lá, atitude. Você falou na história, no início do bloco um lá sobre a história do mestre e a água. Quando a mente dele foi reativa e ele se perdeu nos instintos, ele entrou no samsara. Quando nós procuramos ter a mente mais clara, pelo menos inicialmente, ter uma mente que, ao invés de reagir, ela responde. Tem diferença entre responder e reagir. Isso já diminui o impacto negativo diante de um caos, como o no qual estamos inseridos agora. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo menos teórico. Vou falar, por exemplo, de sair na rua e andar na rua. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu saio na rua e ando sem máscara. Na rua, sem máscara. Não, mas você tá sem máscara. Você não acha que você vai morrer? Como é que você não tem medo de andar sem máscara? Fala assim, peraí, você acha que eu vou morrer? Eu vou morrer. Agora ou depois. E como assim, se eu não tenho medo de morrer? Isso vai acontecer. Este corpo aqui vai, essa máquina vai parar de funcionar depois de um tempo. Não, mas você não tem medo de pegar a doença? Não, porque o meu medo não vai evitar de eu pegar a doença. E eu já tenho um monte de doença no meu corpo, doenças sintomáticas, e já tem bactéria dentro de mim, já tem vírus que convive. Se eu for evitar de sair na rua com medo de ter doença, eu não posso sair nunca mais. E máscara não vai resolver, nem álcool gel. Tem que sair numa blindagem de adamantio do Wolverine. Eu tenho que sair, então não, nem sai de casa nunca mais. Cara, mas isso é muito rebelde. Sim, eu sou. Não sou um rebelde comum, assim, de conceitos comuns, mas eu sou um tipo de rebelde. Aí eu fui com os meus filhos tomar sorvete, porque eles estavam muito dentro de casa e tal. Aí pegaram um sol. Aí a gente respirou o ar que estava vindo das árvores, né? Porque dentro de apartamento onde eu moro não tem árvore. Aí umas pessoas de máscara, que tanto de gente de máscara. Aí na hora que a gente chegou no sorvete, o cara tava com máscara. Aí ele tirava a máscara, dava uma mordida e põe a máscara de novo. Entendeu? Então, eu falo, gente, que louco. Aí lá em casa, nos meus pais, minha mãe já estava deprimida e meu pai deprimido, tal. Charles, pode vir cá. A mãe, a senhora quer que eu vou? E eu vou. Beleza, eu tô convivendo com minha mãe. Ah, mas nossa, sua mãe é idosa, você é um irresponsável. Olha, pode ser que eu não vá lá e a minha mãe morra. E como é que eu vou ficar? E você acredita que a minha mãe teve uma convulsão e quase que ela morreu? Depois dessa convulsão, ela falou: não quero saber, podem vir aqui todo domingo. Ela teve uma convulsão por causa de água, que ela estava bebendo muita água, diminuiu sódio e ela teve uma convulsão. Aí agora ela quer que eu vá lá todo domingo e eu vou. E a gente se reúne e é tão bom. E meu pai e minha mãe não tem nada. Não tá tendo, nem vai ter. Porque também é muito da cabeça. Eu tenho alunos que é, são médicos e tem tantas informações que você não acredita. Então, assim, o que que eu estou fazendo? Eu estou vivendo conforme as minhas escolhas e não conforme o que estão obrigando a gente a escolher.
Eu posso pagar um preço alto por isso? Posso, mas o preço maior para mim é viver o que eles querem que eu viva. O sistema, a sociedade atual, a imprensa quer que a gente viva com medo, comendo enlatados em casa, vendo notícias terríveis o tempo inteiro, passando álcool gel na mão o tempo inteiro. Eu não, eu lavo a mão com com sabão de coco. Sabão de coco, delícia. Eu sei tecnicamente que ele é muito mais eficiente que o álcool gel. Eu não vou lavar a mão com com álcool gel. Eu tomo muitos chás, eu bebo muito suco de limão, eu pego o sol, eu faço atividade física. Agora o cara põe máscara e álcool gel e toma Coca-Cola, sanduíche do McDonald's, pede fast food. Será que a máscara e o álcool gel vai trazer saúde para ele? Cara, é a farsa, né? É uma grande farsa isso. E, de novo, né? Que a gente estava falando da mente como um instrumento maravilhoso, né, cara? Ele é mais eficiente que qualquer é, aparelho de laboratório, né? A capacidade muito subutilizada de nós realmente usarmos a inteligência, que é que é um artifício da consciência, da mente, né? Então a gente começa já pela máscara. Vamos começar pela máscara. Outro dia eu fui no supermercado e vi lá não vou falar a marca, né? Mas é uma marca de meia famosa. E eu vi um saquinho diferente da marca. Eu olhei assim e estava no supermercado. Ou seja, geralmente você vê isso em loja de roupas, né? Essa marca vendendo as suas meias. E ali estava a marca vendendo as máscarazinhas. Achei curioso. Né? Rapidamente o mercado já absorve as ideias. E aí o fashion entrou também, né? Então tem a de tigrinho, tem a de coringa, aquela bocona, tem, tem a de vilão, tem a estilo ninja. Aí já tem as senhoras que já saem combinando com o vestido. Então tem o vestido de bolinha, tem a máscara de bolinha, porque, né? Afinal de contas, vamos tomar maior proveito dessa situação, né? Que temos que usar a máscara. E aí a grande constatação que a máscara vai deixar milhares, se não milhões de pessoas com insuficiência respiratória crônica. O que você está falando? Não, vou repetir. A máscara, o uso de máscara por 8 horas, 6 horas, que seja o tanto que a gente que trabalha o dia inteiro com máscara, vai proporcionar uma insuficiência respiratória crônica. Então não vai me admirar os números de asma, de bronquite, enfim, de deficiências respiratórias as mais diversas após um mês ou dois aí do teatro das máscaras. Porque é óbvio, você está expirando o CO2, aí a máscara vai reter esse CO2, né? Você inspira de novo, aquele ar viciado. Aí, né? Como se não Não, bastasse o ar condicionado dos é, escritórios, é, mas agora as pessoas estão em casa, né? Em casa não é tão comum as pessoas terem ar condicionado. Algumas pessoas têm, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte tem muita gente que usa ar condicionado em casa, não fica sem, né? É é, porque é muito quente, né? Então, assim, as pessoas estão assinando a própria sentença. Ah, é, não, mas o governo falou que é para nos proteger. É para nos proteger. Aí eu vejo gente dentro do carro cara, sozinho, com a janela fechada, porque o mas- vírus pode entrar pela janela, mano. Ele vai te pegar pela garganta, ele vai te dar assim um mata-leão e você tem que usar máscara dentro do carro, meu irmão. Entendeu? meu Deus, é Então, incrível. cara, não vai me admirar também ter alguns acidentes a mais aí daqui pra frente, porque, cara, você começa a ter deficiência de oxigênio no cérebro, e isso Reflexo, acontece né? por duas razões. Ou você hiperventila, ou você respira pouco. Então, por exemplo, a pessoa num ataque de pânico, o que acontece com ela? Ela fica hiperventilando, ela fica. E chega uma hora que ela desmaia. Por quê? Porque faltou oxigênio no cérebro, né? Isso aí é um efeito Bohr que chama, né? Não há assimilação de oxigênio. O cara só tem ar entrando ali, cai a saturação de oxigênio no cérebro dele, ele desmaia e fica inconsciente. Tá? Então, assim, as pessoas dentro do carro, pelo amor de Deus, gente, você está dentro do carro, quem que se vai te contaminar?
entendeu? Não existe vírus eletromagnético ainda nesse nível. Então não precisamos exagerar, sabe? A máscara, eu vejo que se a gente tiver com um pouco de inteligência, a gente vai perceber, por exemplo, um cenário comum, Charles. Você vai no aniversarinho da filha da sua amiga, ok? E tem lá o tio Ari que tá resfriadaço. O cara tá, sabe, toda hora espirrando. Atchê! Atchê! E tá lá as crianças brincando, o cara, atchê! E o bolo ali, e os docinhos ali. O que Sim, aí, acontece quando você chega em casa, você já tá com a garganta, você tá com a garganta arranhando. E isso a gente não deixava de cumprimentar essas pessoas, de conversar com essas pessoas, de pegar na mão dessas pessoas, porque a gente tinha uma normose social de ser educado. Então você vê o cara, ah, tchum! Aí você fala, oi aí tio Ari, beleza? Você segura na mão do tio Ari. é, E você não se dá conta, você já passa a mão no rosto, cara. Agora não, as pessoas estão um pouco mais conscientes que, pô, você tá resfriado, você põe a máscarazinha. Achei legal. Se a gente tiver noção das coisas, muda de figura. Agora, essa conhecimento. neura de coronavírus, de ter que ficar asfixiando o povo com máscara, e vai criar o quê, cara? Vai criar cada vez mais paranoia, mais depressão. É o que você falou. A sua mãe, graças a Deus, aí teve aí uma coisa que instigou outra coisa nela, né? Uma É, coisa assim ruim, mas é, instigou uma coisa boa. A família tá junto. Os é. meus pais, por exemplo, a minha irmã teve que roubar um abraço dela no Dia das Mães, pegou ela de guarda baixa porque foi levar um presentinho pra ela à distância, assim, e aí não conseguiu se conter e deu um abraço. Eu falei, eu tava no telefone, na ligação na hora, achei, falei, poxa, é isso aí. O abraço, ele libera oxitocina. Isso. Oxitocina é um hormônio, né, que ele vai aumentar a sua imunidade. Então, se a gente ficar sem abraço, sem aperto de mão, sem contato social, o que vai acontecer com o nosso povo? Vai morrer Então, é assim, eu acho depressivo, que, de deprimido, novo, doente. a escolha é sempre de cada um, Charles. Eu acredito que no final do frigir dos ovos, se a gente sempre vai poder falar sim ou não. Aí é ver qual cada um está exercitando esse poder de escolha, que você falou, de atitude, né? Dizer, não, isso eu digo não, isso eu não vou, aqui eu não vou. Não vou entrar nessa vibe aqui. E é É, difícil, hein? Porque às vezes dentro de baixo, do mesmo teto, você sim, tem que viver um. Você é julgado, você vai pra corte marcial, você sim, é humilhado, é, às vezes por pensar diferente dos seus familiares, cara. é, E isso estamos passando pelo crivo. Eu acredito que isso é uma transição, cara. Nós estamos todos postos a teste. É como é, se essa situação, pandemia ou a plandemia, como os e, caras falam, né? A é, pandemic, de plano, né? ela, Foi projetado, né? ela, ela tem um lado assim e tem um lado que também, puxa, se a gente for consciente, a gente consegue extrair muita coisa positiva desse processo. E, inclusive, Então, assim, é óbvio que tem um exagero. Pode continua, falar. tem o exagero, e aí? Tem o exagero, mas vai trazer coisa boa, né? De novo, é a atitude de cada um que vai permitir isso ou não, né? Então, Se a gente achar que isso aqui vai só um caos, que a vida perdeu sentido, que não tem mais porquê de nada, aí é ladeira abaixo mesmo. ladeira Aí abaixo. vai ser Então, ladeira abaixo. e aí que eu acho que fica muito legal para os nossos queridos seguidores, pessoas que estão acompanhando a gente, os amigos, é que a intenção nossa, minha e sua, né? Agora a gente tem que falar um pouco sobre o que que a gente está fazendo aqui, o que que a gente pretende fazer aqui daqui para frente, né? Que esses dois caras estão não entendendo nada desse vídeo deles, cara, né? Então assim, não, é o seguinte, eu e o Thiago, né, Thiago? Então é uma boa hora para a gente falar sobre isso, né? Conversar, explicar o que que a gente quer, Boa, 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 manda. né? Então assim, É, essa ideia desse videocast, nós temos uma ideia, que é fazer videocasts frequentemente, onde eu e o Tiago vamos conversar sobre exatamente esse processo de transição, esse processo de despertar, esta escolha nossa por um caminho ou por outro,
Afinal, daqui para frente, quem que a gente vai querer ser, fazer, qual é a nossa escolha? Isso com muito bom humor, com conhecimento científico, com pesquisa e com música, com respiração, falando de nutrição, tudo que o Thiago gosta, ama. O Thiago conhece um cara super entendedor de respiração, né? Tem trabalhos ligado a isso e vai falar muito, tem muitas outras coisas também que ele faz. Professor de inglês, blá blá blá. E depois vocês vão entender mais o currículo, né? Não vamos explicar muito os nossos currículos, mas a nossa intenção é um videocast que traz conhecimento, com alegria, com bom humor e do despertar, essa questão da consciência. O Thiago falou, matou a charada. A escolha é a nossa escolha. Mas se eu não sei pensar, se eu não sei aprender, o que eu vou escolher? Se eu não sei usar os meus recursos humanos, se eu acreditar no que o que os outros me dizem, o que eu sou? Eu não sou nada a não ser um repetidor. Por isso que eu disse que eu sou um rebelde. Porque, como rebelde, esse aqui é o nosso tempo do primeiro bloco, acabou, mas esse piloto nosso, Thiago, vai ficar um pouco maior para a gente finalizar aqui e dizer um pouco de que nós pretendemos fazer para o próximo videocast. Eu sou um rebelde. Isso quer dizer que eu vou experimentar primeiro e eu vou ter as minhas escolhas, ao invés de simplesmente acatar o que a sociedade diz para mim o que eu preciso fazer. A sociedade fala, compre ovo de Páscoa. Eu digo, não me interessa comprar ovo de Páscoa. Não, você tem que ir para o carnaval. E eu não quero ir, então não vou. Todo mundo tem que ir para o carnaval. O que você vai fazer nesse carnaval? Então, essa a minha filosofia de vida já começa por aí, sendo um rebelde, um cara que experimenta, né? Um cara que procura ter as próprias escolhas. E é com esse espírito meu, junto com o do Tiago, onde a gente tem muita afinidade em vários aspectos, apesar da gente, na verdade, ter se conhecido há pouco tempo, mas a gente já teve uma empatia muito boa e decidimos aqui, aventureiramente, fazer um videocast onde a gente se expressa, onde a gente troca ideia, onde a gente aprofunda em conhecimentos ligados à mente, ao emocional, à nutrição, ao espiritual, no sentido de despertar da consciência, e vamos seguindo esses tópicos. Hoje o tópico que a gente tinha decidido mais ou menos conversar era sobre o caos, mas você viu que, né, Tiago? É, é, se deixar, a gente fica o dia inteiro para trabalhar um pouco isso, que é muito grande. Então, da minha parte, eu quero dizer que adorei conversar com o Tiago, gosto de conversar com ele. A gente vai explicando mais depois, né, Tiago, como a gente se conheceu, blá, blá, blá. Não sei se vai dar tempo hoje, mas o que eu quero dizer para quem é do meu canal e quem é do seu canal, que eu estou convidando vocês para a semana que vem, em algum dia aí que nós vamos soltar o vídeo, a gente vai fazer o episódio 1, propriamente dito, desse videocast, onde a gente vai escolher um tema, ou vocês vão sugerir temas, vocês, seguidores nossos, para eu e o Thiago trabalhar esse tema, seja ele ligado a sentido de vida, propósito de vida, ao caos, à questão da mente, meditação, nutrição, todos os temas, musicoterapia, sound healing, todos esses temas que o Thiago tem muita afinidade e a gente é profissional nessas áreas aí. Tem coisas que ele faz, tem coisas que eu não faço, e muitas coisas que eu faço, algumas coisas que eu faço ele não faz, mas a gente se complementa, tem muita afinidade. Peço para vocês sugerirem, Charles e Thiago, falem sobre isso, comente sobre isso, e eu e o Thiago vai trazer todo nesse videocast, nessa ideia desse podcast em vídeo aqui. Agora com você, Thiago, últimas palavras aí, últimos comentários. Bom, Charles, eu quero expressar que ontem, quando você me apresentou essa ideia, tocou uma paixão minha também. Você falou que já teve programa de rádio, já fez, né, eu já estive na Rádio Mundial, realmente é uma rádio bem aberta a assuntos assim, né, espirituais, espiritualistas, evolutivos, né. Já tive lá com o nosso grande Paulo Sérgio Oliveira, e lá em São Paulo, muito legal. E
E há um tempo atrás comecei também essa saga de podcasts com o English in the Pocket, que era um programa interativo, é um programa interativo de aprendizagem em inglês, que a gente fez um pouquinho essa interação juntos, né? Foi, foi. E lembrei, né, que quão gostoso é fazer podcast, né? O quão gostoso É, é a gente fazer essas interações é em verdade. assuntos que nos acrescentem, que, que nos preencham, assim, a gente sai nutrido, né? A ideia é trazer nutrição com as ideias, com os conceitos, e muitas vezes com a desconstrução de conceitos que parece que dá um, ufa, libera uns espaços, né? Porque no final das contas, todo mundo cheio, todo mundo com o copo cheio, né? Não Isso aí, consegue absorver mais nada. isso E aí. às vezes numa conversa, a gente até de ouvir uma conversa, a coisa é quase terapêutica, né? Não que a nossa intenção, eu acredito aqui, né, Charles, seja terapêutica per si, mas eu acredito que acaba sendo um subproduto Sim, de uma por aí. conversa sincera, uma conversa que a gente está se expondo sem, primeira coisa importantíssima, sem a ideia de que eu ou o Charles temos as soluções, que nós somos os iluminados e vamos falar para a audiência né, Sim, que vai aprender. Não é isso, é porque a aprendizagem ela acontece na interação dos pontos. é, Então, discípulo e mestre são dois lados da mesma moeda. Não tem é, discípulo sem mestre, não tem mestre sem discípulo. O é, ponto é esse, né? Então, isso aí. nessa unidade, a gente se afinou muito, porque a gente falou, pô, legal, eu não quero ser nada além do que eu sou. Ah, eu também não. Então tá, então vamos trocar ideia sobre isso. E aí, do que a gente fala? Ah, vamos falar das coisas que vão surgindo espontaneamente. Aí o Charles propôs como relaxar no caos. Eu acho que a gente não começou a nem assim, a arranhar a ponta da tampa da garrafa, porque tem Concordo. muita coisa para a gente falar. E eu É. proponho que no próximo episódio de Sofia é a Mãe, uma parceria entre Charles Peterson e Thiago Rian, o Virtus Life, Aprendizagem Viva, a gente faça um segundo episódio, ou o primeiro episódio, ou enfim, uma continuação do Relaxando no Caos, parte 2 ou Concordo. segmento, continuação, enfim, como é que a gente vai chamar? É porque tem muita coisa de cunho prático que a gente pode estar acrescentando, acho que nas nossas vivências, né? Tanto com a música, como você citou, e você somos músicos já de muito tempo, e também com a parte da respiração, a parte da meditação, de práticas físicas, de exercícios físicos. É, E aproveito para deixar um convite. Esse final de semana a gente vai estar num retiro online, que agora é tudo online, né? Então, mais informação aí tem lá no Aprendizagem Viva, no canal, tô postando por lá um retiro sobre imunidade, como fortalecer a nossa imunidade. Agora importantíssimo. nesse final de semana, 6 e 7. Mas vamos lá, voltando. Então eu acho assim, tô super ansioso pelo nosso próximo episódio É, também, cara. e quero fechar agradecendo o pessoal aí que está seguindo o Virtus Life, já seguia o Charles Peterson. Show de bola, galera. Esse cara aí é um cara realmente diferenciado aí é um cara inquisitivo, é um cara que eu gosto de trocar ideia, porque realmente ontem a gente teve um momento assim que parecia que a gente estava discordando e a gente foi envolvendo assim e aí jogamos uma capoeira das ideias e foi legal. Acho que foi construtivo, porque isso é legal. A gente vai instigando um ao outro. E essa energia que é legal, não fica aquela energia morna, aquela energia tipo, e aí? Né? Porque É, eu acho que essa diversidade que traz o tempero da coisa, né? é. E, bom, é isso. Sofia é a mãe, foi o nome piloto, um nome respeitoso, um nome que, que tem muitas implicações. A gente pode fazer um episódio só para falar disso. Sofia é a Pode, mãe. podia, podia. E E é isso aí, o Thiago, vocês da Virtus Life que tá me ouvindo e vocês do Aprendizagem Viva, Thiago é aqueles cara, um daqueles cara, né, que a gente conhece, tem empatia de primeira, inteligente, coraçãozão aí, e um buscador como eu, nós buscadores, buscadores de nós mesmos, né? Buscadores da verdade interior, buscador do significado da vida. E eu digo muito pro pessoal da Virtus Life, os meus alunos lá, que eu chamo de amigos, né? Primeira aula com eles eu disse: eu não sou mestre de vocês. O meu objetivo é ajudá-los a serem mestre de si mesmo.
Não buscar mestres externos, buscar o mestre interno. Eu estou no caminho e vou compartilhar com vocês o que eu já aprendi e já fiz, assim como o Thiago. Então, né, Thiago, esse nosso videocast aqui é compartilhar das nossas experiências, o nosso bate-papo, a nossa debate de mentes afiadas que se complementam e essa capoeira de ideias para chegar numa síntese, para chegar numa dialética legal. Então, eu estou ansioso também para falar no próximo e eu quero sugerir mais uma vez aos nossos amigos que nos seguem, façam perguntas. Eu quero ser bastante instigado. Faça uma pergunta difícil, uma pergunta que vai falar, cara, Thiago, você já pensou nessa pergunta? Vamos, Thiago, refletir nisso. Você não ia gostar de receber uma pergunta que você não pensou nela ainda? Não ia ser legal isso para você? Sim, sim, sim. Então eu vou sugerir para Essa os é a nossos, ideia. para os nossos amigos, sugiram temas, sugiram perguntas que eu e o Thiago estamos disponíveis, cheio de energia, de amor. Daqui a pouco a gente vai tocar em algumas videocasts, enfim. Vamos trazer aqui todo o nossas experiências, não é isso, Thiago? Agora é pro próximo, né? Simbora, simbora. Tá bom. Então é Então, isso, pessoal. se gostaram, Charles, valeu, compartilhe. cara. Valeu ter chamado. Compartilha com a turma. Compartilha. Deixe seu like se você gostou da proposta. Se não gostou, deixe o porquê, deixe seu dislike, movimente o canal, que eu e o Thiago vamos seguir em frente nisso se realmente houver, né? Se tiver fazendo sentido para vocês. Não é isso, Thiago? Então, se manifestem, por favor. É isso aí, é isso aí. Um abraço, então, pessoal. É nóis. Tchau, tchau. A gente Valeu, se meu vê. velho. Valeu, Tamo um junto. abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Peraí. Não desliga não.